Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Martinho e está entrando no ar o meu, o seu, o nosso podcast aqui da 4Ls. Neste episódio de hoje, vocês irão conhecer um pouco da história, as vozes da comunidade quilombola do Buieyê. E para falar um pouquinho dessa história, eu convidei aqui no nosso estúdio o meu amigo Július. Seja muito bem-vindo, Július. Salve, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Feliz por estar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre a comunidade quilombola do Buieyê e sobre a história do território. Meu nome é Július Kenyatta Nokomo Alves Silva, sou da comunidade quilombola do Buieyê, nascido e criado lá, raiz de lá, e tenho trabalhado com levantamento de registro público, levantamento de dados e principalmente trabalhando com a história oral da comunidade para a gente poder contar a nossa história, né? Que por muito tempo ficou apagada, invisibilizada e que agora a gente tem um papel muito importante que é de reconstruir a história da cidade através também do olhar negro. Ô, Július, eu tenho certeza que o pessoal de casa não entendeu, não. E esse sobrenome seu? Repete com a gente aí. É Július Kenyatta Nokomo Alves Silva. De onde vem esse sobrenome? Meu pai foi do movimento negro. Meu pai já faleceu, mas enquanto um homem de movimento negro que sempre participou de vários espaços, né, acompanhou vários processos políticos na história do país, né, mesmo estando numa cidade pequena de interior, ele lia muito e pelo fato de ter muitos amigos intercambistas africanos que vinham para estudar na universidade, também pessoas negras que vinham de outros estados estudar na universidade e acabavam se integrando na cidade e criando laços. Então ele acompanhou muito a formação do movimento negro unificado. E lá eles faziam muitos estudos, formações, grupos de estudos para estudar a África. Então meu pai pensava assim, quando eu tiver meus filhos eu vou colocar nomes africanos. E aí ele fez uma proposta para minha mãe, que não foi aceita, inclusive, que era colocar um nome totalmente africano, os filhos dele. A minha mãe falou, não aceito, tem que ter os meus sobrenomes, né, e tal. Então a ideia dele era um nome que ele pensou foi Július Nererê Kenyatta Nokomo. E aí minha mãe, não, tem que ter o Alves e o Silva, que são os nossos sobrenomes e tal. Mas ela não gostou desse nome, ela achou muito estranho. Então, inicialmente ela teve a resistência, eu tenho um irmão mais velho, então eles fizeram uma espécie de negociação. E aí meu irmão recebeu um dos sobrenomes. Então meu irmão é Flávio Nererê. E aí quando nasceu o segundo filho, que sou eu, ele falou, não, pode deixar que eu levo para registrar no cartório. Então ele foi e levou, meio que escondido, sem ela saber que ele já tinha essa ideia de o resto do nome eu vou colocar nesse segundo. E aí eu ganhei os outros 3 nomes. Acabou que você não falou o nome da mãe, você não falou o nome do pai, e eu só falou do Flávio. Fala pra gente aí. O nome do meu pai é Elias Coelho da Silva, o nome da minha mãe é Marina do Carmo Alves Silva. Então, no final das contas, né, o meu nome é muito diferente porque não são sobrenomes da nossa família, né, dos antepassados. Porque meu pai tinha, e nós vamos discutir um pouco sobre isso, mas meu pai tinha o seguinte entendimento. Os nomes que a gente tem no Brasil, qualquer família, independente da cor da pele, são nomes que são provenientes de um processo histórico da população europeia. Então, as pessoas negras que chegaram aqui, africanas e africanos, no processo de diáspora, né, que é esse processo da vinda forçada para o continente, para ser mão de obra escravizada, essas pessoas perderam sua identidade, que é o país de origem, a língua, o nome, né? E ele queria, então, meio que fazer uma homenagem e trazer esses nomes de volta. E aí, por isso que saiu essa ideia de colocar nomes africanos. E durante um tempo eu tive dificuldade de compreender a importância, mas hoje sim. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não está inscrito no canal, dá essa força pra gente aí, se inscreve, deixa o seu like, ative esse sininho, compartilha esse vídeo, faz tudo que você puder, compartilha com os amigos, com os inimigos, né, Júlia? Dá uma força pro canal aí. Muito importante. Vamos lá então, Júlio. Comunidade quilombola do Buieyê.
Como que surgiu essa comunidade? Para contar essa história, eu acho que eu preciso fazer uma introdução que é explicar que, por muito tempo, as pessoas da cidade de Viçosa, e ainda hoje, comentam da história de origem do Buié. E é óbvio que tem detalhes dessa história que estão guardados com as moradoras e os moradores dali, mas tem alguns elementos que são chamativos, que você consegue ver de maneira aparente, né? Então, qualquer pessoa, isso há uns anos atrás, porque o Buié vai mudando ao longo do tempo, mas há uns anos atrás, quando se ia no Buié, se encontrava o quê? Uma comunidade rural, com casas de pau a pique e com uma população majoritariamente negra. Muitos negros e negros. Então, sempre houve esse olhar de é uma comunidade formada por pessoas que são originárias daquele processo da escravidão. Isso sempre foi um comentário. E não era à toa. Tem a ver com o processo de ocupação daquela região, tem a ver com a forma como as pessoas viviam e tal. Então, por muito tempo, existia esse mito criado assim, do povo que fugiu da fazenda e foi para aquela região e tal. E muita gente ia na comunidade perguntar isso para algumas pessoas. E aí elas associavam. E isso é um problema que está ligado com o processo histórico do povo negro, né, no Brasil. O povo negro acessa a educação formal de maneira muito tarde, comparado ao que a população que chegou aqui enquanto colonizadora. Então, as pessoas, quando ouviam a palavra quilombo, elas associavam quilombo à escravidão. Então, ser chamado de quilombola era quase que sinônimo de ser escravo, escravizado. E aí, então, as pessoas repudiavam isso. Então, toda vez que alguém perguntava, mas você é lá do Buié, você é quilombola? Não, eu não sou. Deus me livre, guarda, não tem nada a ver com isso. E isso acontecia muito porque nunca nos foi dito, e aí eu estou falando enquanto uma geração que foi para a escola, que passou por esse processo de uma escola que estava em mudança, né? A gente consegue perceber a mudança, por exemplo, do processo educacional a partir da Constituição Federal de 88. Que aí a gente começa a ter outros elementos, começa a ter políticas que vão discutir, né, a questão da população afro-brasileira e tal. Então, daí, todas as vezes que as pessoas iam no Buié, a resposta que se tinha era que não é um quilombo, que não tem nada a ver com isso, porque muita gente da comunidade sempre soube, óbvio, da história, mas tinha uma certa vergonha, né? Até mesmo por todas as associações que historicamente a gente vê. Hoje isso mudou, mas antigamente sem internet, apenas com a TV, com o jornal, com o rádio, o que era falado sobre a população negra, né? Geralmente eram elementos ligados à escravidão. Deixa eu te interromper só um pouquinho. Quando você vira e fala, hoje isso mudou, não é 100%, né? Não, de forma alguma, não. Até para as pessoas que estão acompanhando entenderem que a gente acredita que nós avançamos, né, no que a gente chama de luta antirracista, movimento negro. A gente avançou porque a gente teve grandes conquistas. Todas que a gente acredita que são necessárias para a gente ter uma sociedade que tenha igualdade de direitos, de espaço, de representatividade. Não, mas eu considero, até pelo que eu escuto dos meus mais velhos e minhas mais velhas, que a gente avançou muito comparado lá atrás, né? Então, a gente, ainda que a gente tem muitas críticas ainda com o processo educacional, a gente percebe que tem mais conteúdo sobre a população negra, que a gente desmistificou algumas coisas e tal. Mas então, a história que se contava era isso, era que o povo do Buié era escravizado e que tinha fugido de Macenzala e ido lá para aquela região. E isso para mim era muito pequeno, sabe? Diminuía a minha história de uma maneira minúscula. Qualquer ser humano tem uma história de trajetória, né? Se a gente para pensar hoje, qual que é a história da nossa família, de onde eles vieram, como é que eles chegaram aqui, por que eu moro nesse bairro, por que esse bairro tem esse nome, por que aquele senhor que mora lá no final do bairro tem essa história, por que todo mundo dá bênção para ele. Tudo tem um porquê. E para nós, isso nunca foi uma questão, sabe? As pessoas ali não tinham essa necessidade de ficar discutindo, porque sabem da sua história. O que nós estamos percebendo ao longo do tempo é que a sociedade de Viçosa, não conhecia a nossa história. Então, daí a gente começou um processo de fazer um resgate, até para as novas gerações. Nós perdemos muitas das pessoas mais velhas que tinham muitas histórias importantes para nos contar. Então, eu começo a fazer esse levantamento de histórias dentro da comunidade, conversando com algumas das pessoas mais velhas. Dentre elas, uma das figuras que é a mais famosa do Buié, que boa parte
das pessoas que conhecem alguma coisa sobre o sabem quem é, que é o Sr. João Laurindo, que é o nosso mestre, congadeiro. E Sr. João, eu não me esqueço disso, cara, essa é uma memória que, vez ou outra, eu me recordo. Eu lembro de, por exemplo, estar na escola e a professora falar assim, quero que hoje nós vamos estudar sobre escravidão no Brasil, que era muito aquela coisa muito fechada, né? E falando de zumbi. E eu lembro de um dia a professora veio e falou assim, eu quero que vocês voltem para a comunidade de vocês e pesquisem sobre escravidão. E aí eu chegar para minha mãe e falar, mãe, eu preciso pesquisar sobre escravidão, o que eu faço? Aí minha mãe falava assim, vai lá na casa de João, conversa com o João, porque diz que o Bué inteiro vem da família dele, e que a avó dele era escrava. E aí era assim, eu não tinha que ir num livro, sabe? E tal. Eu ia na casa do seu João, sentava lá e ia fazendo pergunta, ele ia falando e eu ia anotando no caderno. Isso com uns 9, 10 anos. Deixar registrado aqui, né, que a comunidade ainda tem a honra de ter o seu João vivo, seu João né? vivo, o seu João tá vivo e forte, congadeiro, vai tocar para todo lado e é um grande contador de histórias. É um livro vivo que a gente tem, né? Hoje o povo tem vários termos para isso, né? Hoje popularizou na internet, assim, a gente chama esses mestres de griot, de griota, que são contadores de história. E aí, então, a partir do seu João, eu vou fazendo, primeiro, registro das histórias que ele contava, e que também já estavam registradas. Isso é importante destacar. A história do Buiaé, ela é contada por nós, mas todo tipo de registro escrito que a gente encontra vem da universidade. Vem de gente que foi fazer dissertação de mestrado, tese de doutorado sobre a história do Buiaé. Então, o que a gente levantou, né, para ser mais direto? A figura principal que a gente tem para contar a história do Buiaé é a avó do seu João, é a dona Maria Luísa, que era uma escravizada que foi colocada nessa condição em uma fazenda, no bairro que a gente hoje chama de Paraíso. O bairro Paraíso tem esse nome por conta de uma fazenda. Tinham várias fazendas na região do Paraíso, mas uma dessas principais fazendas era a Fazenda Paraíso. E o Sr. João, e aí eu lembrava disso quando eu discutia com as pessoas, que o Sr. João sempre falava assim, minha avó era cativa na fazenda de Inhanhá do Paraíso. E sabe quando você escuta uma história, mas você nunca para refletir, você nem reconhece que aquilo é tão importante assim, só uma história. E muito tempo depois, quando a gente vai para a universidade, a gente começa a refletir sobre, falando, mas quem que é Inhanhá do Paraíso? Eu comecei a buscar alguma informação, né? De novo, universidade. A gente tem um privilégio de ter uma universidade na cidade e ela, né, a Universidade de Viçosa, ela inicia nos anos 20, 22. Então, a gente tem muito elemento registrado, preservado, né? E aí, então, a gente começa a levantar esses registros e o que eles vão mostrar? Que Inhanhá do Paraíso era uma fazendeira, que era um apelido, o nome dela era Ana Rita de Oliveira, e ela realmente, os registros comprovam isso, né? Que ela tinha uma quantidade de pessoas negras escravizadas, em condição de escravidão. A dona Maria Luísa, ela era uma dessas mulheres e homens que estavam ali, mas ela não fugiu, ela não saiu de uma senzala e tal. Inclusive, é até importante a gente compreender que o histórico e o processo de escravidão em Viçosa, na nossa região, é muito diferente, por exemplo, Ouro Preto. Ouro Preto tem um contexto de mina e tal. Viçosa não teve essa exploração de diamante, de ouro e tal. Então, a dona Maria Luísa, ela consegue sair dessa fazenda livre. Ela sai com a alforria na mão. Tem duas versões para essa história. E a gente sempre conta as duas para explicar que tem elementos que a gente não consegue realmente definir, determinar, porque, óbvio, a gente não está aquela pessoa que passou por aquele período para contar essa história para a gente e isso não ficou registrado. Esse é um grande problema da população negra. A gente não tem os registros de como essas pessoas viviam. Não era do interesse de quem estava naquele momento no poder, né? Então, o Sr. João conta que ela comprou a alforria vendendo carne de porco, que ela conseguia juntar dinheiro vendendo carne de porco. E aí é para a gente pensar que naquele momento e naquele processo, os registros que a gente tem de escravidão em Viçosa mostram que as pessoas em condição de escravidão, elas conseguiam fazer uma mobilidade. Por exemplo, tem registros de uma senhora vendendo a sua escravizada porque ela não quer mais trabalhar para ela. Então você tem ainda esse sistema jurídico de propriedade de um ser humano, mas não é no nível que a gente está acostumado a ver em outras regiões onde a pessoa fica presa na senzala, sendo açoitada o tempo todo. Não quer dizer que não tinha violência, né? Não quer dizer que não tinha sofrimento. Tinha.
mas não era nesse nível tão violento quando a gente vê em Ouro Preto, por exemplo, que o povo todo ficava preso na senzala. Tem registros que vão mostrar que parte dos escravizados na região de Viçosa tinham casa dentro da fazenda. Então, eu não estou de maneira nenhuma diminuindo o nível de violência, mas é para explicar que são contextos diferentes, né? E a gente precisa compreender isso até para lidar com o discurso sobre a luta contra o racismo, né? Dentro das suas proporções nas suas regiões. Então, ela sai e vai para uma outra região. Ela sai de lá com algumas famílias, né? Que ela consegue a liberdade também para... Ela consegue comprar de outras pessoas também? Acredita-se que sim, mas a gente também não tem esses elementos. Sim. Mas tem um registro da Ana Rita de Oliveira que é bem interessante, que diz que ela era uma mulher solteira. Ela não era casada. E só isso já é informação para a gente compreender que, nesse contexto, então, não havia esse processo que a gente está acostumado a ver nos filmes, nas novelas, do dono da fazenda, que tem o capitão do mato, tem um feitor, o capataz, que amarra os negros e açoita eles. Acredita-se que em Viçosa, né, naquela época e naquele período histórico, os ditos fazendeiros, quando a gente está falando de fazendeiro, nós não estamos falando de grandes latifundiários, nós estamos falando de minifúndios, nós estamos falando de pequenas fazendas que tinham uma produção de alimento, produção de carne, de tecido, e tinham negros que trabalhavam ali, mas que, óbvio, se saíssem da linha, sofreriam punições. Tem registros, por exemplo, no fórum, na comarca de Viçosa, de processos criminais de escravizados. Tem um, por exemplo, que eu já tive a oportunidade de ver, de um processo criminal porque um escravizado se rebelou contra o seu senhor e matou o seu senhor. Então, tem os processos de violência, sim, mas não é nesse contexto o tempo todo de açoite, de tronco, né? Isso são registros muito difíceis de acessar. Eu nunca vi um registro, por exemplo, dizendo sobre um negro ser açoitado. Não estou dizendo que não tenha acontecido, só a gente não tem, nunca acessou. Então, o que se compreende é que a Ana Rita de Oliveira, ela, no seu leito de morte, ela dá liberdade para todos os seus escravizados. Ah, sim. Então, inclusive os registros falam que ela é herdeira de uma dessas famílias da Inconfidência Mineira. Tem registros que vão colocar isso. Então, dizem, ela era uma pessoa muito boa. E é por isso que, inclusive, tinha uma relação diferente com os negros escravizados que tinham na sua fazenda. Então, todos esses elementos vão mostrar para a gente que a Dona Maria Luísa consegue sair com outras pessoas, né? Até porque a fazenda da Ana Rita de Oliveira é uma fazenda grande, tinham outros negros que vão provavelmente dar origem a outras comunidades, que a gente pode até falar melhor disso em outro momento. Então, a Dona Maria Luísa sai dessa região e vai para uma outra região, junto com outras famílias, para formar essa comunidade. Nós sempre achamos que eles deram o nome de Buiaé. A gente tinha certeza disso. Só há pouco tempo atrás a gente acessou um mapa de Viçosa, de 1920, e esse mapa ele registrava a geografia, a cartografia da cidade a partir de fazendas. Ali que a gente foi entender que os principais bairros e comunidades periféricas da cidade são formados por essas fazendas. Então, o que a gente chama de comunidade de Poços era uma fazenda. Comunidade dos Coelhos era uma fazenda. Comunidade do Buiaé era uma fazenda. E tinha esses nomes: Fazenda Buiaé, Fazenda Coelhos, Fazenda Poços. Então, quando ela chega lá, não foi ela que deu esse nome. Já existia o nome da Fazenda Buiaé. Então, eles só foram morar nessa região e acredita-se que ela conseguiu comprar uma determinada área para a família viver junto. E aí, tempos depois, a Karina, que é lá da comunidade, fez a monografia, né, de conclusão de curso dela sobre o Buiaé, sobre o processo de luta das mulheres do Buiaé, e ela levanta outras informações, que muitas das mulheres do Buiaé eram parteiras. Lá naquela época ainda, final do século XIX, início do século XX, muitos fazendeiros, quando a mulher estava no trabalho de parto e tinham dificuldade com a criança nascer, e às vezes quando o médico não ia dar tempo de chegar, né, estava na roça, eles mandavam chamar as parteiras. E essas parteiras conseguiam fazer o parto e ainda ficavam ali um tempo para ajudar a criança, porque às vezes a criança estava virada no ventre, o cordão umbilical amarrado no pescoço. Então os fazendeiros, como uma forma de pagar pelo trabalho dessas mulheres, eles davam pedaços de terra. Assim a comunidade cresceu, porque essas mulheres, graças ao trabalho, o conhecimento ancestral africano sobre o uso das plantas medicinais e
o trabalho como parteira ajudou a comunidade a conquistar mais áreas. Por isso que o Buiaé cresceu. Então, esse primeiro grande núcleo que se forma a partir da família da Dona Maria Luísa cresce e outros negros vêm morar na comunidade. E aí a comunidade vai se expandindo. Eu gosto de que dá os nomes, até mesmo para a pessoa que está assistindo, fala, pô, eu pertenço a essa família, eu pertenço a esse lugar. As famílias, quais que foram as primeiras famílias lá dessa comunidade? Isso é sempre um desafio para nós. Quando a gente começou a fazer levantamento de registro público e tentar compreender sobre isso, a primeira coisa que a gente descobriu foi nossos nomes são nomes coloniais, né? Isso, eu sempre gosto de acreditar que são coisas simples que todo mundo consegue compreender, mas eu já aprendi que nem sempre é tão simples assim. Os nomes que a gente tem, Silva, Oliveira, Almeida, não são nomes africanos, isso é óbvio. Mas a forma como a gente recebe esses nomes é que até pouco tempo era um mistério, né? Porque a gente não discutia sobre isso, não estudava sobre isso. E aí a gente foi compreender que muitos dos senhores, donos de escravizados, eles tinham algumas formas de manter a posse, a propriedade sobre aquele escravizado. Então, por exemplo, o que você poderia fazer para garantir que aquele escravizado, se fugisse, todo mundo soubesse? Você dava um nome para ele, dava o seu sobrenome. A sua família é Almeida. Então, esse escravo é João de Almeida. João de Almeida. É João do senhor Almeida. Fulano é do Oliveira. Então, a gente foi perceber que dentro do Buiaé tem uma grande família, que inclusive é a que mais o sobrenome se repete. A família Veridiano. Veridiano? Veridiano. Tem até uma história engraçada, porque a família é Veridiano, mas às vezes quando o povo vai registrar a criança no cartório, o jeito de falar, Verdiano. Aí o pessoal no cartório registrava Verdiano. Aí às vezes outra pessoa ia registrar e o jeito de falar é Vidiano. E aí registrava-se Vidiano. Então tem os 3 sobrenomes, tudo da mesma família. Tem Veridiano, tem Verdiano e Vidiano. O que nós fomos descobrir, não necessariamente de Viçosa, mas na Zona da Mata, é que existe uma família muito grande, ainda do período Brasil Colônia e Brasil Império, veridianos. E esses veridianos tinham uma grande quantidade de escravizados. Então, eles deram esse sobrenome. Então, hoje a gente sabe que os sobrenomes que tem no Buiaé, e os sobrenomes que mais se repetem são Veridiano, Alves, são nomes que nós não recebemos porque nós escolhemos. Foram nomes que foram impostos para a gente. Na paróquia, a gente tem registros de batismo de algumas crianças negras que eram escravizadas e que foram libertas porque foram registrados. A igreja tinha um processo jurídico que chamava alforria batismal. Se o dono da fazenda, por algum motivo, tem vários, seja porque era um filho fora do casamento que ele teve com uma negra, seja porque ele gostava, entre aspas, ele escolheu aquele negro para ser uma figura de confiança dele, ele poderia batizá-lo na igreja. Então, o ato de batismo, ao mesmo tempo que te dava a cidadania, te dava a liberdade. Então, na alforria batismal, a gente consegue levantar nomes, registros de pessoas que chegaram aqui, por exemplo, com nomes diferentes. João Anga, João de Angola. Maria Benga, Maria de Benguela. João da Mina, porque veio da costa da Mina. Então, isso por si só já é um grande avanço, porque a gente consegue entender que aquela pessoa veio daquele país, ou daquela região de África, não necessariamente daquele país. Mas, então, assim a gente foi entendendo que esses sobrenomes que a gente tem hoje, o meu sobrenome, por exemplo, Alves Silva, que é o final do meu nome, não é um sobrenome da minha família. Lá atrás, é um sobrenome que foi herdado por um passado colonial, escravocrata, violento, mas que por um longo período foi utilizado e que hoje a minha família entende que é um sobrenome nosso e com muito orgulho. Tanto que meu pai não queria usar esses sobrenomes e minha mãe falou, não, pode colocar esse nome africano estranho aí, mas tem que ter o Alves e o Silva. Nós não tivemos esse processo de poder compreender isso. Então, as principais famílias que a gente tem no Buiaé têm esses nomes. A gente tem uma família Grande Oliveira, uma grande família Veridiana, e aí tem outros sobrenomes que vão mudando ao longo do tempo à medida que o povo vai se casando. Vamos lá. Buiaé. Eu já escutei algumas versões. Esse nome Buiaé, da onde que surgiu esse nome?
que origem que tem esse nome, que tinha a Fazenda Buiaé, mas ele tem um significado. Tem. Inclusive, olha por que é importante, né, para quem vai estar assistindo, ouvindo, né? Por que é importante a gente compreender a origem das coisas, a origem dos nomes, das palavras? Porque a gente vai desmistificando uma série de narrativas que são criadas. Houve um tempo que eu perguntava para as pessoas, eu lembro de eu criança perguntando para as pessoas, por que chama Buiaé? Porque tinha muito boi. E aí, também lembro de perguntar para as pessoas, por que chama Buiaé? Ah, porque o povo falava Buiaé. Não, mas o que representa? Não representa nada, foi um nome que inventaram. E aí, quando a gente começou eu digo a gente, porque não sou só eu, né, que estuda sobre a comunidade, tem outros primos, primas que também estão na universidade que estudam sobre outras áreas, né? Eu gosto muito da parte histórica, eu gosto de entender, e também, como eu disse, porque nós somos muito provocados, porque as pessoas vinham para falar para a gente o que a gente era, e a gente tinha dificuldade. Muitas das vezes, pesquisadores da universidade chegavam lá e eles estavam pesquisando. E aí chegavam e falavam algumas coisas para a gente, e a gente adotava aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Então, por exemplo, eu lembro de uma pessoa que foi no Buiaé, que falou que Buiaé é uma palavra africana. E aí a gente, nossa, que bonito. Mas o que quer dizer? Ela não conseguiu explicar isso para a gente. Só que quando você vai estudar sobre o processo da chegada do povo negro africano no Brasil, eles vêm de vários países diferentes. Congo, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Então, de qual país essa palavra Buiaé vem? De qual idioma? E mais, quando a gente estuda o continente africano e os países, dentro do mesmo país você tem mais de 17, 18, 30 povos, etnias diferentes, tribos diferentes, com idiomas diferentes. Tá? É muito difícil. Aí, eu lembro que quando a gente começou a aprofundar, a gente percebeu que tinha algumas línguas que são consideradas línguas principais africanas que vêm para o Brasil. Kimbundo, Ovibundo, Kikongo, Umbundo, que fazem parte de um tronco. A gente chama de tronco linguístico, que é um grupo de línguas faladas numa determinada região da África, que é aquela parte central da África. A gente chama de África subsaariana, que é debaixo do deserto do Saara. Então, boa parte da população negra que foi escravizada, que veio para o sudeste do Brasil, vem daquela região. Então, a gente entendia assim, de uma dessas línguas, de um desses idiomas. Mas depois eu comecei a perceber uma coisa interessante. Tinha um Buiaé de Paula Cândido. E aí depois eu descobri que tinha um Buiaé de Urucânia, um Buiaé de Ouro Preto, de Barra Longa, de Mariana, de Juiz de Fora. Peraí. Eu achava que eu era tão exclusivo, né? Falava com muito orgulho do Buiaé e fui descobrir que tinham outras comunidades com esse mesmo nome. E o mais impressionante, com a mesma grafia. B-U-I-E-I-E com acento agudo no E final. Então, Buié, Ié. E aí a gente... Peraí. Precisamos entender melhor. Então, eu tive a oportunidade de ir em 2 desses Buiés que eu falei. Tem Buié de Porto Firme também. Como que é o nome da sua mãe? Marina. Marina. Dona Marina, a senhora deve estar orgulhosa de ver o filho falando desse jeito, né? A gente está tendo uma grande aula aqui. E vou aproveitar, já que eu fiz essa pausa aqui, pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative esse sininho que está aqui embaixo. Fazendo isso, você vai receber todas as notificações das novidades aqui do nosso canal. Recado dado para a mãe, pro pessoal. Continua falando. Buiaé, então. Então a gente foi percebendo que não existia apenas uma comunidade do Buiaé e que algumas delas, não todas, mas algumas, tinham as mesmas características, comunidade rural e tal. E algumas, quando a gente conversava, as pessoas falavam isso, assim, tem a ver com a escravidão, porque o povo daqui era escravo e tal. Então a gente percebeu que tinham outras comunidades que tinham esse contexto, né? E aí, como a gente não conseguiu, conversando com as pessoas, chegar a uma origem, e isso é muito interessante, quando a gente para pensar. Vamos pensar nos bairros de Viçosa, né? Vale do Sol, Morro do Café, Bom Jesus, Nova Viçosa. Por que tem esses nomes? Às vezes a gente escuta, Bom Jesus, deve ter a ver com a religião, né? O povo é devoto e tal. E às vezes não tem nada a ver com isso, às vezes tem um outro sentido. A gente dá sentido para as coisas, né? E aí, às vezes, quando a gente não busca muito a fundo pesquisar, a gente acaba reproduzindo algumas histórias que não quer dizer que sejam histórias ruins, mas que não estão baseadas na realidade. Então, a gente começou a tentar entender esses Buiaiés e, através de pesquisa, as pesquisas são assim, a gente procura um professor de alguma região,
que estuda aquele assunto, ou a gente vai atrás da universidade para ver se alguém já fez algum estudo, porque geralmente a universidade, os estudos são mais profundos, né? Eles fazem levantamento de registro público e tal. E aí a gente achou uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que estudou sobre 2 buiaiés, o buiaé de Ouro Preto e o buiaé de Barra Longa, que são 2 cidades que estão próximas, né? E o que ela vai identificar é que buiaié, na verdade, a gente chama de corruptela, né? É uma mudança, uma modificação de uma palavra que tinha uma origem e ela vai mudando a forma de falar e até a grafia por conta das pessoas que vão mudando o seu modo de falar e até o modo de escrever. Por exemplo, antigamente se falava voz me ser, você, se. Então, a gente muda as palavras com a nossa forma de falar. E pensar que o Brasil tem a imposição de uma língua como processo dominante, que é o português de Portugal. Mas que aqui ele toma um outro sentido. Tanto que hoje, no mundo, a gente tem o português de Portugal e o português do Brasil, que são 2 idiomas diferentes. Por conta daqui ter um processo de mistura dessas línguas. Os dialetos, os idiomas, né, indígenas, que eram falados pelas etnias e que ainda são falados por várias etnias, o que é trazido pelo povo negro durante o processo da escravidão, né, a vinda forçada, a diáspora, e o que os portugueses trouxeram. Então, o nosso português é uma mistura. Tem palavras que são africanas, indígenas e portuguesas. Então, essa pesquisadora da UFMG, ela vai trazer a seguinte explicação. Buiaié é uma modificação de uma palavra que, escrevendo, é boijejá. B-O-Y-J-E-J-A. Boijejá. Mas que a própria grafia boijejá também já é uma modificação, porque isso é de um idioma indígena, tupi, que na verdade quer dizer serpente. E quando eu li aquilo, que curioso, como assim serpente, cara? E aí ela inclusive dá exemplos, né? Quando a gente vai ver sobre a cultura dos povos indígenas amazônicos, do nordeste do país, a gente vê, por exemplo, o boi caprichoso, garantido, boitatá. Aquele boi de boitatá é B-O-Y, é boi de boijejá. Então a palavra ela é tupi. Aí me vê uma outra curiosidade. Tudo bem, a palavra é indígena e depois de conversar com algumas lideranças indígenas, eles realmente me disseram, não, boijejá é uma palavra do tupi-guarani, indígena e tal. Mas como é que isso vem parar numa comunidade rural negra do Buiaié, do Quilombo do Buiaié, por exemplo? E aí tem uma outra explicação que também é dada por essa pesquisadora e por outros pesquisadores também, da parte da história, que vão dizer que no processo de colonização da Zona da Mata, o sudeste de Minas Gerais, ele é feito por bandeirantes, que vêm de São Paulo. E esses bandeirantes, o que a gente chama de bandeira, que era esse grupo que tinha esse líder, né, que é um colonizador, né, um descendente de europeu, ele vinha com a sua bandeira, com o seu grupo, com os tropeiros. Dentre essas pessoas que vinham dentro dessa bandeira, né, tinha aqueles que vinham a cavalo, carregando várias coisas, desde alimento, tecido. Tinha indígenas que eram recrutados, né, até sequestrados para trabalhar nessas bandeiras como carregador, como tropeiro, picando, cortando mato, abrindo estradas, né? Estradas não, trilhos, na verdade, para que essas bandeiras chegassem nas regiões. E essas bandeiras tinham esses indígenas. Tem vários registros que vão mostrar que esses indígenas se integraram de uma maneira, e quando eu falo integrado, entre muitas aspas, se integraram no seguinte sentido, conseguiram ocupar algum espaço no status social. Então, ele conseguia uma quantidade de terra, ele construía ali uma casa ou uma fazenda, e ele tinha a sua língua, a língua do seu povo, que foi misturada com o português, sim, mas que ele mantinha. Então, o que se entende é que essas fazendas foram dadas, foram construídas com esses nomes porque alguém dentro dessas famílias trouxe esse idioma de São Paulo para cá, falando, né, no falar, e deu esse nome porque faz parte da sua cultura. E quando o povo negro vai para essas regiões já têm nome. Então, por exemplo, se você for hoje na comunidade de Poços, tá, depois de Nova Viçosa, e pergunta ao povo, por que chama Poços?
Os mais velhos talvez vão dizer, tinha uma fazenda aqui que chamava Poços. Os mais jovens vão dizer, desde que eu nasci, que eu me entendo por gente é Poços, então eu só reproduzo. Então é isso, a palavra bué é uma palavra indígena, do tronco linguístico tupi-guarani, que nós, então, assumimos porque a gente ocupou aquela região que já era chamada assim. E a gente só continua reproduzindo. Mas a gente estuda muito isso na sociologia, né? Há uma palavra que a gente chama de ressignificar, que é dar outro sentido. Então a gente pega esse nome Buiaé e dá um outro sentido, que representa o povo negro, o povo africano, a luta contra a escravidão e tal. Mas é isso. Essa é parte do que a gente conta sobre a origem da palavra, do nome, e o sentido que nós damos a ela, né? Que não tem a ver com a questão indígena, com os bandeirantes e tal. Ô, Júlio, para hoje ser reconhecida oficialmente uma comunidade, para ser reconhecida como quilombola, o processo é longo, não é de uma hora para outra. Sim. Em que momento que Buiaé foi reconhecida? Rapaz, a história do Buiaé é engraçada. Hoje as pessoas estão vendo mais falar de quilombo, porque fala-se de política pública para comunidades quilombolas, a gente vê falar na televisão, porque tem política pública, ou matérias de jornal falando sobre a importância dos quilombos, a importância dos indígenas, de outros povos. Mas a política pública quilombola ela é muito recente. A lei que determina que o governo federal tem a responsabilidade de classificar, mapear e classificar as comunidades, essa lei é de 2004. Né? Desde os anos 80, há uma grande luta para uma regulamentação, uma criação de uma legislação. Mas isso só vai acontecer na virada de um sistema político para outro, quando a gente sai do período da ditadura militar para a redemocratização, que é quando a gente tem a criação da Constituição Federal. Quando tem a Constituinte, que a gente fala que é aquele momento que os deputados, senadores conseguem criar uma nova Constituição Federal, dentro da Constituição entra um artigo que garante o direito às comunidades remanescentes de quilombo, né, usa-se esse termo, o direito à propriedade das terras que estejam ocupando. Só que ali criou um impasse, que isso foi em 1988. O que é um quilombo? Então, levou um tempo até que se construísse uma legislação que tivesse uma definição, tivesse um parágrafo, um texto dizendo quilombo é isso. Porque a gente, às vezes, diz, e não de maneira pejorativa, né, mas diz assim, o quilombo é a comunidade que os negros escravizados criaram. Mas tem elementos que precisam estar ali presentes, né, que a legislação vai trazer. Então, só em 2004, a gente teve então, a criação do Decreto 4887 de 2003. A gente fala 2004 porque a lei foi criada em 2003, ela entrou em vigor em 2004. E essa lei, então, ela vai dizer o seguinte: uma comunidade quilombola é um agrupamento, é um conjunto de pessoas que historicamente passou por um processo de escravidão, de sofrimento, que ainda luta pela garantia da liberdade, dos direitos, ou seja, tem uma luta em um processo de sofrimento histórico, que tem tradições e manifestações culturais, sociais diferenciadas, então tem um modo de vida específico e uma relação profunda com a terra. Tem um modo de vida próprio, de uso da terra. Uma visão diferente do que às vezes a gente tem na cidade. Essa propriedade é minha, essa propriedade é sua, essa área aqui é minha, eu posso vender, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Em tese, lá quando foi criada essa lei, a perspectiva, a visão que se tinha do quilombo é que é de uso comum da terra. E se você for em muitas comunidades, não só comunidades quilombolas, você vai ver isso. As pessoas usam até de maneira coletiva. Tanto que no Buiaé, antigamente, o pessoal falava assim, eu plantava a meia, a terça, a quarta. A gente plantava junto, a gente produzia junto. Era um tanto para eu comer, o outro tanto para o outro colega comer. Deixa eu te interromper aqui mais uma vez, porque Fica senão eu vou esquecer. Dentro da sua resposta, me veio uma outra pergunta aqui. Lá o pessoal já conseguiu como é que fala? Titulações das terras? Sim. Não, na verdade não. Não conseguiu não, né? Não, porque é uma política muito difícil, muito complexa. Mas tá num processo ou não? Tá no processo, né? Tá com um processo aberto. Tem um processo aberto no INCRA, no Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária. Tem um processo aberto, mas os processos de regularização fundiária de povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ciganos, ribeirinhos e outros povos, ele é muito complicado, ele é muito difícil.
porque é uma espécie de reforma agrária. É uma discussão de descentralização das terras produtivas. A gente sabe que, num contexto histórico, existiu, por exemplo, lei do boi, lei de terras, que impediu a população negra de acessar conhecimento, de estudar e de ter terras. Existe uma lei que proibia negros de ter terra. Então, todo e qualquer área que a gente considere que é uma área quilombola é uma área de ocupação legalmente para a sociedade, é uma ocupação ilegal. A gente sempre fala isso no movimento negro. Você quer pensar na primeira grande reforma agrária que aconteceu no Brasil? Foi o povo negro que fez. Quando eles saem de uma senzala, saem de uma fazenda, sejam livres ou ainda escravizados, mas fugindo desse processo de opressão e de violência, buscando a liberdade e ocupando uma região. O que acontece é que hoje essa região não está ocupada apenas por quilombolas, que é o caso do Buié. Tem outras pessoas que moram lá, tem gente que ainda hoje vende e compra terras que estão dentro da área do quilombo do Buié e que, em tese, essa terra deveria ser preservada porque essa lei que nasce, né, lá junto com a Constituição Federal para garantir o direito à terra, ela vem em duas perspectivas. Nenhuma de reparação histórica. Nós temos que criar política para reparar, né, tudo que foi feito com o povo negro. Se os meus antepassados sofreram escravidão e não tiveram direito à liberdade, à educação, à saúde, à assistência social, à dignidade humana, eu vou criar políticas para reparar isso para os descendentes. Porque mesmo que aqueles já tenham falecido, os atuais ainda sofrem com as mazelas, com o resultado daquela escravidão. E a gente vê isso de maneira escancarada na periferia, na população negra que ainda tem uma baixa escolaridade, na população negra que ainda está ocupando, em sua grande maioria, né, o sistema carcerário. Então, tem elementos ainda que são resquícios, frutos lá de trás da escravidão. A reparação histórica está ligada também com garantir a essas pessoas que ocuparam determinadas regiões, mas que não tiveram o seu direito a registrar essas terras. Então, por exemplo, a dona Maria Luísa, avó do seu João, ela ocupou aquela região e até conseguiu comprar, mas nós não temos registro dessa compra. E vamos pensar isso há 100, 150, 200 anos atrás. Será mesmo que naquela época o negro conseguia no cartório falar essa terra é minha, eu vou registrar? Não. Então nós estamos em áreas que nós somos considerados juridicamente como posseiros. Nós não somos proprietários dessas terras. Inclusive tem muita gente que está dentro das áreas quilombolas que, por exemplo, há 40 anos atrás comprou aquela área. Mas por ser hoje reconhecida como área quilombola, essa área que essa pessoa comprou, a comunidade pode pedir a devolução dela. Essa é uma forma de reparar. Até porque a gente quer que a reprodução da comunidade, reprodução quando eu digo no sentido de manter a cultura, o modo de vida, a língua, as tradições, seja preservada pelo governo federal. E o que o governo entende? Como é que a gente preserva? Criando uma política para restringir esse processo de especulação imobiliária. Se eu não crio uma política para proteger o território, daqui a pouco as pessoas, por precariedade, por necessidade, vendem as terras. E aí elas perdem o que é principal, o que é essencial, o que é vital, que a gente fala para uma comunidade quilombola, que é o território. Né? O seu João, por exemplo, ensinava assim para a gente. Falava assim, não, meu filho, a terra não é minha, eu que sou dela. Eu não estou aqui para dizer qual terra é minha, não. Eu vou morrer e vou para debaixo dela. Ela é minha dona, eu não sou dono dela. Eu estou aqui só para zelar, para cuidar e passar para os próximos. Então a visão dele de território é muito diferente da visão de alguém que pensa numa propriedade privada, sabe? E aí a gente tem esse desafio. O INCRA a gente tem um processo aberto no INCRA, mas esse processo deu muitos poucos passos. Esse processo está aberto desde 2014 e ele andou muito pouco, porque o INCRA sempre vai dizer isso. Nós não temos recurso para fazer regularização fundiária, porque a lei garante que quem tem um título de posse ou de propriedade justa, mansa e pacífica, esse é o termo que a lei usa para dizer, se você adquiriu de maneira honesta essa área, você tem direito a ser indenizado caso a comunidade reivindique aquela área para a sua propriedade coletiva. E é importante destacar, a propriedade, enquanto regularização para a comunidade quilombola, não é individual, é coletiva. Esse é um outro desafio que a gente tem. Conversar com todas as famílias que estão dentro do território e dizer, nós vamos titular a terra, mas não é dar uma escritura para cada morador. É uma escritura coletiva. É um mapa, vamos pensar dessa maneira, de maneira mais simples. É um mapa que vai estar o nome de todo mundo da comunidade. E todo mundo é dono. Esse mapa vai determinar as áreas de convívio social, as áreas, né, que a gente utiliza para
fazer as nossas atividades, festas e tal, e as áreas que são individuais, áreas que, aquela ali é a casa do Rodrigo, a casa do Júlio, a casa da Maria, a casa do João. Então, a gente tem esse processo, mas ele é muito difícil, ele anda a passos lentos, né? Porque não há investimento do governo federal. Sim. Volta, então, que eu fiz a pergunta Sobre que eu te interrompi, foi em que momento que ela se tornou quilombola. Reconhecida oficialmente? Aí vem uma história que também demorei para conseguir encaixar, que tinha um pedaço da história que me foram contados por pessoas diferentes, e que não envolve só a gente do Buiaé. O Buiaé não foi certificado pelo povo da comunidade. O Buiaé foi certificado da seguinte maneira. Tem uma pessoa muito importante na história dos movimentos sociais, né, e também do movimento de trabalho missionário da igreja e tal, né? Tem muita gente que pegou essa época das SEBs, das comunidades eclesiais de base, do MOBON, Movimento da Boa Nova, e tinha uma figura, uma mulher que trabalhava na cidade com projetos sociais. E ela, então, escolheu fazer um projeto em algumas comunidades que, na época, eram consideradas comunidades carentes, que, na verdade, ainda hoje são. E a gente sempre brinca, todo mundo é carente de alguma coisa. Mas, nesse processo, o Buiaé sempre entrava, né, na lista das comunidades mais carentes, de Viçosa, e até com outros títulos, sabe? Mais violenta, mais perigosa, maior nível de alcoolismo. E a gente sempre bate nessa tecla dizendo o seguinte, ninguém nunca fez uma pesquisa, um levantamento para dizer isso. Era apenas um achismo, era um preconceito, um estereótipo, porque era uma comunidade negra, né? Então, essa mulher resolve fazer esse trabalho e ela faz esse levantamento de comunidades, e uma das que está ali entre as primeiras, eu sempre brinco assim, o top 3, o Buiaé sempre ia estar lá. E ela, então, vai trabalhar no Buiaé. E ela começa um projeto que ela diz assim, vocês têm que falar, contar a história de vocês. Isso lá no final dos anos 90. Vocês têm que contar a história de vocês. Então, ela criou um projeto que chama Projeto Fala Buiaé. E nesse projeto, uma das ações é criar um grupo de tambores. Eles pensam que uma forma de mostrar a identidade cultural da comunidade era um grupo de tambores. Então, a partir disso, ela começa a conhecer os moradores e moradoras da comunidade. E começa a ouvir falar, tem uma benzedeira ali, tem uma parteira ali, tem um senhor que é raizeiro, tem fulano que conta essas histórias. Vendo que as pessoas moravam em casa de pau a pique, tinham tradições, tinham um jeito de falar diferente, palavras diferentes, candonga, cambuia, cafua, imbuia, candongueiro. Ela foi vendo que eram palavras que eram provenientes do idioma africano. Então ela entendeu, isso aqui é uma comunidade, e aí, para quem vai estar ouvindo e compreendendo um pouco melhor sobre, as comunidades quilombolas, elas vão entrar no mapa de discussão da política pública nos anos 80 para frente. Lá atrás tinham já essas comunidades que se reconheciam, mas ninguém estava preocupado em discutir esse assunto. Esse assunto ele começa a tomar mais força quando o movimento negro, a partir de um movimento específico que chama MNU, Movimento Negro Unificado, ele traz isso como uma pauta, como um dos objetivos dele, que é garantir o direito às comunidades quilombolas. Isso começa lá em São Paulo. Então, essa pessoa trabalhando na comunidade, ela vai identificando essas características, né? E trabalhando com o grupo de crianças ali dos tambores, né? Muita gente lembra ainda dos tambores, do Buiaé, que foi dessa época. Ela, então, fica sabendo que uma figura importante do governo federal ia estar em Viçosa. Já era gestão do governo Lula. E quem ia estar aqui, eu até brinco, essa parte da história eu brinco, eu falo, qual é a relação do Castelo Rá-Tim-Bum com o quilombo do Buiaé? E aí, geralmente, as pessoas falam assim, como assim? O Castelo Rá-Tim-Bum tem muito a ver com o quilombo do Buiaé, que eu acho até legal. Sérgio Manberti, que era aquele ator que fazia o tio Vitor, ele foi convidado para ser secretário especial de cultura do Ministério da Cultura. O Gilberto Gil era o ministro, e ele, por ser um ator muito famoso, né, e tal, lutou contra a ditadura e tal, foi chamado do governo Lula. E ele veio em Viçosa porque o pessoal que organizava a Marcha Nico Lopes fez um evento de abertura da semana, que se comemora a Marcha Nico Lopes, e chamou ele para falar sobre cultura. Então, essa pessoa que estava trabalhando lá com a gente em Buiaé, ela falou, é uma oportunidade, vai ter um representante do Ministério da Cultura na universidade. Vamos lá levar uma carta para ele, pedir ajuda, apoio. Então, ela escreve uma carta, contando a história do Buiaé. Ela escreve, e aí, de novo, não é o povo do Buiaé que escreveu essa carta, é uma pessoa de fora, a partir dos elementos que ela conseguiu identificar.
que, óbvio, não trazem a totalidade de tudo que é a construção histórica e social. Ela escreveu uma carta contando que existia essa comunidade que está ali há mais de 150 anos, formada por escravizados, negros, forros, e aí fala de uma comunidade que sofre muito preconceito, tarará, tarará, e ela vai para o evento, e quando o Sérgio Mambé termina lá que ela fala, né, da mesa e tá saindo, e o povo pedindo para tirar foto, ela chega perto dele e fala, olha, tem uma comunidade aqui que tem um grupo chamado Tambor de Buiaié e tal, a gente queria uma ajuda sua. A resposta... Isso foi que ano? Isso foi 2002, 2003. Sim, sim. E aí ele dá a resposta que todo político dá. Mas o governo não tem dinheiro. Nós acabamos de assumir o governo, nós não temos recurso, mas eu posso te ajudar com uma coisa. Se é uma comunidade de negros forros, é um quilombo. E vocês têm o direito de ser reconhecido como quilombola. Então eu vou pegar essa sua carta e vou mandar para um órgão que é o responsável por fazer esse processo, que é a Fundação Cultural Palmares, que foi criada em 1988. Então ele leva essa carta. E aí, de novo, para a gente compreender, é uma época que não tinha celular, não tinha internet. Então a carta vai e demora. Demora mais de um ano para sair essa resposta. Em 2004 sai essa resposta. E quando essa mulher volta para a comunidade para lidar, né, com a comunidade e dizer parabéns, vocês são quilombola, o que acontece? O povo fica bravo demais com ela. O povo, a gente até brinca, o povo queria era bater nela. Porque qual que era a visão que o povo tinha? Nós somos pretos, pobres, da roça. Então a gente tem 3 camadas em que a gente sofre preconceito. Preto, pobre, da roça e quilombola, aí tem um problema. As pessoas não conseguiram compreender o que esse termo, essa palavra, quilombo representava. O que vinha na cabeça era o que foi nos ensinado pela escola, pela televisão. Quilombo é o escravo e tal, né? É o escravizado. Então o povo... Até hoje tem, né? Tem esse preconceito. Tem, porque nós não conseguimos... Isso é da minoria, né? Agora, hoje é da minoria. Por quê? Hoje as pessoas estão começando a ver o quilombo de outra forma. A gente vê falar do quilombo como a preservação da cultura, a ancestralidade, o conhecimento africano. A gente valoriza isso. Mas naquela época não. Então as pessoas tinham realmente uma resistência e é natural a gente ter essa resistência, né? É natural, não é estrutural a gente ter essa resistência, porque nos foi negada a nossa história, nos foi ensinada uma outra história, essa outra história traz um sentido negativo, e aí tudo que você apresentar para mim há 30, 40 anos atrás como o que é a história do quilombo vai estar ligado com a escravidão, as pessoas então falaram, não quero discutir esse assunto. E a Rosângela se afastou, essa pessoa se afasta dos trabalhos com a comunidade, porque viu que as pessoas não conseguiram entender que ela tinha feito uma coisa muito importante. E entrega aquele papel, né, aquele certificado, né, escrito lá com as leis. Isso foi em 2004. 2004. E aí o povo falou, tudo bem, e não discutiu mais o assunto. E continuou vivendo. Então, só em 2012, a gente volta a ter um processo de discussão sobre isso, porque uma liderança da comunidade, uma mulher da comunidade, Dona Cidinha, uma grande mestra, uma das principais líderes do Buiaié, ela começa a participar do movimento negro. E aí, participando do movimento negro, ela, um dia participando de uma atividade de um coletivo que existe há muito tempo aqui em Viçosa, que é a UNEGRO, União de Negros e Negras pela Igualdade Racial, fez uma atividade e chamou uma quilombola, chamou uma mulher negra para falar sobre quilombo. A Dona Cidinha, escutando aquela mulher falar de uma maneira diferente, ela falou, ué, mas ela tá contando essa história, é a história da minha comunidade. Então ela Dona Cidinha? Dona Cidinha. Maria Aparecida Januário. Deixa eu só fazer uma pausa aqui e pedir para a turma que está em casa, mais uma vez, se você não inscreveu, se inscreve no nosso canal, dá essa força pra gente aí. Vai lá na nossa página também do Instagram, 4Ls Filmes, e segue a gente lá. Ô, Júlio, volta aí pra gente, então. Dona Cidinha, ela viu, reconheceu a comunidade, daí pra frente, como que foi? E aí, Dona Cidinha já é uma liderança social, né, para nós. Porque é uma pessoa que sempre acolheu quem estava passando mal, quem precisava de apoio. Dona Cidinha é neta de uma das principais parteiras da comunidade, então é uma figura muito importante e que, num período onde ainda as pessoas não viam a possibilidade de ocupar determinado espaço, essa mulher estava à frente do tempo dela. Então a Dona Cidinha ficou falando, não, nós precisamos voltar a discutir essa questão, porque e isso que é importante, né, destacar, ela sai da comunidade para participar de outros espaços, para adquirir conhecimento e voltar para a comunidade.
e devolver aquilo. E ela é uma das grandes entusiastas da comunidade que dizia: quem vai mudar a nossa história somos nós mesmos, e através da juventude. Que a juventude vai conseguir avançar e chegar em lugares que nós não demos conta, que nós não nos foi permitido. Então, a juventude vai ocupar as universidades, vai se formar, vai adquirir com outro conhecimento que a gente precisa para melhorar a situação da comunidade, né? Então, a Cidinha tem um papel muito importante assim, para a gente, porque ela estava lá atrás brigando. Eu sempre gosto de contar essa parte da história, que ela era uma daquelas pessoas que ficava ali insistindo assim, tem que mandar os meninos para a universidade, tem que deixar os meninos terminar a escola. Porque nas comunidades rurais, e não só nas comunidades rurais, mas na periferia a gente tem uma questão. Nós temos, por muito tempo, os pais sendo criados no seguinte pensamento: quando seu filho ganha uma determinada idade, tamanho, ele já dá conta de trabalhar. E para sustentar uma família grande, antigamente a gente tinha 10, 12, 15 filhos numa mesma família. Pega os meninos e leva para trabalhar. Então os meninos eram tirados da escola. Também porque não se conseguia visualizar a possibilidade de um jovem negro, de uma jovem negra, sair da comunidade para ocupar um espaço da universidade, né? Como eu já disse, houveram a criação de leis durante o período escravagista que proibiam, por exemplo, as pessoas de poder ir à escola, de ter terras. E essa mentalidade ainda existe, né? Então, a Dona Cidinha brigou por isso. E aí ela começou a fazer vários movimentos para conseguir pessoas para ajudá-la. Porque ela entendeu o seguinte: eu preciso, então, conversar com essa Fundação Cultural Palmares, porque essa pessoa disse isso para ela. Isso aí já foi em 2012. Vamos pensar, 2004, 2012. Sim. Então, a Dona Cidinha fica ali ainda um tempo, né? E, inclusive, chamando outras pessoas. Então, outras pessoas vão participar desse processo junto com ela, de fazer conexões. E aí, de novo, entra a universidade. A Dona Cidinha tinha uma amizade com vários professores universitários. E aí, ela consegue uma professora que fala: vem você e o pessoal aqui na minha sala que eu vou ajudar vocês. Então, ela pega o telefone, né? Parece algo tão simples, mas isso só aconteceu em 2014, 2 anos depois. De tanto tempo que demorou, porque, de novo, era uma pessoa que não tinha acesso à internet, que não tinha o conhecimento técnico, mas tinha a força de vontade e a perseverança de lutar por seu povo, sabe? Ela consegue conversar com essa professora chama ela na sala, e ela liga para a Fundação Palmares e coloca a Dona Cidinha para conversar com eles. E a Dona Cidinha conta essa história, que ela começa a falar, eles falam: como é que é o nome da sua comunidade? Buiaé, cidade, Viçosa, estado, Minas Gerais. Aí eles, só um minuto, fazem um levantamento e falam: uai, a comunidade já está certificada, já está reconhecida como quilombo. E aí ela fala: mas como assim? Já foi certificado em 2004. Ali ela recorda. Nossa, aquele processo lá atrás com aquela mulher. Aquela época que a comunidade não entendeu, quando ela falou que a gente era quilombola, Deus entregou aquele documento. Aquela época que o povo não gostou muito, que o povo ficou meio resistente com o assunto. Caramba, então foi em 2004, mas caiu a ficha em 2014, então 10 anos depois. Na verdade, 2015, perdão, 2015. Caramba, hein? E a Dona Cidinha, ela é viva até hoje? Super viva, maravilhosa. Já foi homenageada na Semana da Consciência Negra, na marcha. É uma figura que no movimento negro é bem conhecida. Ô, Dona Cidinha, um beijo pra senhora, viu, Dona Cidinha? Então, cara, olha que doideira. 2004 já era considerada. 2012 levantou mais uma vez essa hipótese, já estava considerada desde 2004 e só a ficha caiu só em 2015. E aí é importante destacar, sem acessar nenhuma política pública como quilombo, porque já as políticas foram sendo criadas de 2004 para frente, quando a lei é criada. Começa a política de educação, de saúde, de assistência social, infraestrutura, geração de trabalho, emprego e renda, e o povo sem acessar nada. Rapaz, eu vou até te pedir um negócio aqui agora pra você tentar ser um pouquinho mais rápido das suas respostas, porque eu quero entrar um pouquinho nesse ponto aí que dá. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu tô ouvindo você falar e me corrige se eu estiver errado, tá? A sensação que eu tenho é que as mulheres mandam no pedaço. Vamos falar dessa forma. Qual que é o papo? Fala um pouquinho das mulheres lá da comunidade. Tem um termo que a gente usa que é matriarcalidade. O quilombo do Buiaé, assim como a maioria dos quilombos, ele é matriarcal. São as mulheres, em várias gerações diferentes, que têm o papel de protagonismo da luta pelo direito, pelo reconhecimento e tal.
Por exemplo, esse processo todo da Dona Cidinha, a partir disso, a comunidade começa um novo processo, né? A partir dela, de discutir identidade. Porque aí, quando ela volta para a comunidade, e essa é a diferença. Essa pessoa que trabalhou lá com esse projeto social, Fala Boiê e tal, ela teve uma ótima intenção. Mas faltava elementos que ela não tinha. Sim. E nós temos que pensar que era 2000, início dos anos 2000. Era um outro momento, se compreendia a discussão de negritude, de movimento negro, totalmente diferente. Então ela não conseguiu trabalhar com uma população que, inclusive, não era alfabetizada, em sua grande maioria, e não conseguia compreender certos assuntos, sabe? Se para hoje as pessoas têm dificuldade de compreender, imagina lá atrás. Então, Dona Cidinha tem um papel fundamental, assim como as avós. A avó dela era uma dessas parteiras que fazia os passos, como eu falei antes, das esposas dos fazendeiros, e ganhava um pedaço de terra. Assim como a Dona Maria Luísa, a avó do seu João, que foi a primeira das escravizadas, dentre as várias, mas a única que a gente tem a história preservada, que sai da Fazenda Paraíso e ocupa a região da Fazenda Buiê e consegue comprar as terras vendendo carne de porco. Percebe que sempre são mulheres nos momentos de luta, nos momentos de conquista, nos momentos de necessidade de acesso à saúde. O povo do Buiê está ali há mais de 150 anos, não é à toa. É porque se tinham mulheres ali que tinham conhecimento das plantas medicinais, das práticas tradicionais de cura, os conhecimentos de benzição, né? Espinhela caída, vento virado, quebrando, sentimento mal olhado. Tudo isso a partir das mulheres. Então, eu estou aqui falando com você, eu sou um homem do Buiê, mas é óbvio que boa parte dos elementos que eu estou trazendo aqui são elementos que são registrados, preservados, guardados, graças a essas mulheres. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que talvez você não se sinta à vontade em responder. Você consegue destacar uma em especial? Tem alguém dessas mulheres que se destacam em especial? Nossa, mas aí você me pegou. Não tem como falar de uma, né? São então, várias. Vamos fazer um negócio. São várias. O que vem na sua cabeça? Fala o nome das que vem na sua cabeça agora, só para o pessoal ficar sabendo. Não, essas que eu já citei, né? Sim. Mas, além delas, outras. Por exemplo, a Dona Maria Luísa, avó do seu João, Dona Cidinha, Dona Donara, Dona Zabé, que mais? Cristina, a Karina, Nina, que são de gerações diferentes. Nina e Karina são da nova geração, por exemplo. A Nina é a responsável por organizar a feira quilombola do Buiê. A Karina trabalha com a parte de organização do coletivo que a gente tem lá na comunidade, que trabalha assistência social, trabalha cursinho popular para as crianças e jovens. Então, mesmo passando todo esse tempo, o protagonismo continua sendo ainda das mulheres. Dona Cidinha, Dona Fulô, Dona Aparecida, são muitas mulheres, cara. Tem homens também, né? Mas que também tem um papel importante. Mas eu estaria sendo leviano se eu não reconhecesse isso. Que é uma comunidade que, há várias gerações, as mulheres têm esse papel de luta ali, para garantia, né? E até no processo de discussão sobre a retomada dessa identidade quilombola, houve uma resistência maior dos homens. Foram as mulheres que foram as primeiras aí nas reuniões a discutir o assunto. Houve resistência? Muita! Nossa! Voltando a esse ponto da certificação. Então, quando Dona Cidinha consegue falar lá junto com essa professora e com outros moradores, lá na Fundação Palmares, a Fundação falou assim, eu vou mandar um representante para entregar, então, uma segunda via do documento, já que o primeiro vocês perderam. Isso leva mais um tempo. Em 2016, a gente tem a visita de um quilombola, né, a gente já tinha avançado muito. Tinha um quilombola que trabalhava no governo do estado, numa secretaria de povos e comunidades tradicionais, e ele vai nos entregar a cópia do certificado. Então, quando ele chegar lá, ele provoca assim, agora, vocês não estão virando quilombola, vocês sempre foram. O que está acontecendo hoje é que eu estou devolvendo para vocês um papel que diz que o governo tem uma responsabilidade com vocês. Então, vocês têm que correr atrás de prefeitura, governo do estado, governo federal, para garantir os seus direitos. Seu povo sofreu muito e agora é um direito que vocês têm buscar políticas de reparação histórica. 2016. 2016. E aí ali começa esses processos de reunião da associação para discutir sobre quilombo. Atividade dentro da comunidade com alguém de fora vindo para contar sobre as comunidades quilombolas.
explicar para as pessoas que não tem problema ser evangélico, católico ou de outra religião, religião de matriz africana, umbanda, candomblé, que uma coisa não atrapalhava a outra, porque tinha vários achismos, preconceitos, estereótipos construídos. No quilombo só pode ter gente da umbanda e do candomblé, que a gente usa a palavra que para nós, enquanto movimento negro, essa palavra não é pejorativa, não é negativa. A palavra macumba é uma palavra africana. Aqui foi dado um outro sentido para ela, mas é uma palavra africana que representa inclusive um povo. Então nós não temos problema com isso. Mas ainda hoje tem gente que não entende e associa isso a algo ruim. Então falar do quilombo é falar que a gente é macumbeiro, e nós não somos macumbeiros, porque já tinha chegado a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Evangélica, muitos de nós somos evangélicos, outros somos católicos, outros têm relação com as religiões de matriz africana. Então tinha uma mescla, tinha uma mistura. Entendi-se assim, a discussão do quilombo atravessa tudo isso e atrapalha tudo isso, porque vai impedir, nós vamos ter que voltar a ser como antes. Não, o quilombo é dinâmico e ele evolui, né? Então tudo isso foi muito importante e foi graças aos processos que, na época, a dona Cidinha puxava através da associação, que ela foi a presidente da associação, né? 2016, quando o papel estava na mão, vamos falar assim, papel, o que mudou de 2016 para cá? Nossa. Até mesmo porque você acabou de citar as políticas, o que mudou, como que teve alguma transformação drástica lá, mudou alguma coisa? Fala pra gente. Eu acho que essa transformação ela vem a partir do próprio protagonismo das pessoas, porque a partir dali, a dona Cidinha, inclusive, como é que eu entrei nesse espaço? Tava trabalhando já em Viçosa, morando aqui, aí eu tô um dia andando na rua, dando esse dia me para na rua e fala assim, aqui, o povo lá na comunidade tá sofrendo, ó, tem esse problema. Você estudou, não estudou, formou, não formou na universidade, você tem que ir lá ajudar seu povo. Quem que você acha que te colocou lá na universidade? E eu, na minha ingenuidade, e no momento ainda que eu tava reestruturando, reconectando com a minha identidade quilombola, com a minha ancestralidade, falei, ó, dona Cidinha, quem entrou na universidade fui eu. Meu mérito. Ela, não, de jeito nenhum, você tá errado. Seu povo que lutou pra você poder entrar lá. Quando você entrou lá, você não entrou sozinho, você entrou junto com um monte de gente. Cada um de nós entrou lá, cada um de nós que nunca pôde entrar naquele espaço como aluno. Ali, rapaz, foi uma pedrada que ela me deu. E aí eu falei, nossa, eu tô tão apertado, cara, tem tanta coisa pra fazer, a correria do dia a dia. Ela falou, não, vai na reunião. Aí eu fui numa reunião da associação um dia. Cheguei na reunião e tinha um monte de coisa errada acontecendo. Tinha gente que ia lá falando que ia ajudar com projetos, e assim, projetos que envolviam recurso, e a comunidade não estava entendendo o que estava discutindo. Aí eu falei, dona Cidinha, tá acontecendo isso de errado. Por que eu te chamei? Eu te falei que ia dar nisso. Agora você tem um papel importante, você tem que acompanhar isso e ajudar a resolver. Rapaz, nunca mais minha vida foi a mesma. Nunca mais, mudou tudo. E aí, a partir disso, a gente juntou um coletivo de jovens da comunidade para começar a pensar o que a gente, dentro da universidade, podia fazer. Cada um numa área diferente, um está fazendo física, outro está fazendo agronomia, outro está fazendo não sei o quê, outro está fazendo não sei o quê. Então a gente percebeu assim, cada um pode ajudar de uma maneira. E ali começamos, então, a usar esse conhecimento que a gente estava adquirindo dentro da universidade para discutir a política pública, dentro e fora. Dentro, fazendo reunião para discutir, por exemplo, o que é a política de saúde quilombola. Nunca vou falar isso. Vamos pegar a lei, vamos ler juntos, vamos tentar entender. Quais direitos que a lei garante para a comunidade quilombola? Aí, sempre assim, diz que a lei fala que quilombola tem prioridade na saúde. Não, tudo bem, mas o que está escrito na lei? E até fazer esse diálogo com o município, de ir nas secretarias e conversar com o secretário de Cultura, de Agricultura, de Saúde, e falar, secretário, tem uma lei tal que garante nosso direito, você está sabendo? E tal, né? Então a gente começa esse processo, mas eu acho que tem um marco que eu gosto sempre de destacar, que foi quando o Wellington, que é um jovem quilombola da nossa comunidade, que na época estava fazendo cooperativismo, a gente falou assim, o que a gente precisa fazer para a sociedade de Viçosa nos ver de maneira diferente? E a ideia, né? Vamos na Câmara de Vereadores, vamos escrever uma carta falando que nós somos um patrimônio da cidade, que por muito tempo a gente ficou invisível e que agora a gente tem vez e voz e que agora o município tem que começar a trabalhar para garantir os direitos da comunidade. Então o Wellington foi na Câmara de Vereadores, nós estávamos lá sentados, mas ele que foi escolhido para ler essa carta, e aí ele foi lá, isso foi em 2017, num dia de reunião ordinária da Câmara, e leu essa carta. E aí saiu no jornal.
E eu não esqueço disso, que semanas depois eu peguei um táxi e pedi pro cara, né? Eu tô indo pro Buiaé, por favor. Aí o motorista falou assim, você é do Buiaé? Buiaé agora é Quilombo, né? E aí começou a conversar comigo sobre, e falou, rapaz, eu sempre fui no Buiaé, mas eu não sabia que era um Quilombo. Então eu gosto sempre de dizer que aquele ali foi um momento de mudança, porque saiu no jornal da cidade. Óbvio que nem a cidade toda não lê jornal, mas saiu no Folha da Mata. Então isso fez as pessoas da cidade começarem a discutir o assunto. Aí um tempo depois sai na rádio, alguém discutindo algum assunto, aí a prefeitura começa a se preocupar, e aí eu lembro que uma das primeiras políticas que a gente acessou foi da cultura, foi quando a Secretaria de Cultura foi no Buiaé para tentar trabalhar o registro do Quilombo do Buiaé como patrimônio material. Então ali a gente começou a aprender, e tem um outro papel importante, o movimento social. A gente começou a participar do movimento social, porque eu particularmente comecei a fazer uma coisa que era engraçado, né? Se eu pergunto para você, qual que é a história da sua família? Não faz sentido você sair falando, vou buscar alguém que me ajude a me explicar a história da minha família. Você que sabe contar. Mas nós entendemos o seguinte, nós temos que aprender o que é ser quilombola. Como é que nós vamos aprender? Nós temos que ir em outro quilombo. Aí nós estamos no Córrego do Meio, em Paula Cândida. Eu fui lá, conheci o mestre Boi, que é mestre da Banda de Congo, né, que também teve à frente da certificação do quilombo do Córrego do Meio. E eu ficava perguntando, mestre Boi, o que vocês fazem? Como é que você vive? E tal, não sei o quê. E eu lembro que teve um dia que o Boi falou assim, uai, mas você quer saber a história do seu povo? É seu, eu não tenho que te contar nada não, eu sei que me conta. Então ali eu entendi que eu precisava, mas foi importante conviver com o Córrego do Meio, porque o Córrego do Meio tinha um processo muito avançado, né? E aí a gente foi vendo como é que eles se organizavam, que tinha encontro de quilombos e eles iam e a gente não. Então a gente foi aprendendo ali a conhecer outras comunidades. Depois a gente ouviu falar do Quilombo de Fátima e Ponte Nova, fomos lá conhecer. Então a gente foi aprendendo o que a gente chama hoje de luta quilombola com outras comunidades. E com isso, gradativamente, a política pública ela vai chegando. Então, por exemplo, 2018 é o momento que a gente começa a acessar mais política pública. Vem a questão do atendimento à saúde dentro da comunidade, começa a chegar mais políticas públicas para dentro da comunidade, transporte público. E isso não aconteceu simplesmente porque o poder público entendeu assim, eu preciso fazer. Por provocação, por articulação, por movimentação dos próprios moradores do Buiaé. Mas, a partir daí, a partir desse processo da gente entender que a gente precisava ocupar o espaço. E escola, lá tem desde quando? Tem uma história interessante. O Buiaé não tem uma escola dentro da comunidade. Ah, não tem? Não. A gente tem uma escola que está próxima da comunidade, né? Que é a escola do Tico-Tico, que a gente chama. A gente escuta falar a escola do Buiaé. A escola do Buiaé. Por quê? A escola do Tico-Tico é o que a gente antigamente chamava de grupo, porque essa escola é muito antiga, o nome dela é Escola Municipal José Valente Sobrinho. José Valente Sobrinho era um fazendeiro, e os registros que a gente tem demonstram que ele mandou construir uma escola, que é muito comum. Esse fazendeiro tinha uma relação com as pessoas, e aí, pelo poder político que um fazendeiro tenha, né? Vamos pensar ali, início do século XX, né? Ele, então, manda construir uma escola. Às vezes, ele tem uma articulação com o prefeito, vereador, né? Então, ele mandou construir essa escola, que é um grupo rural, uma escola rural, para as pessoas poderem estudar. E ele fez isso dentro da área das terras dele. Então, a gente não considera que essa escola está dentro do território do Buiaé. Mas é a escola mais próxima. Está a menos de 2 quilômetros do Buiaé. Então, está muito pertinho, né? E aí, as crianças do Buiaé, as que ainda vão para a educação infantil e fundamental 1, vão para essa escola. Que é a escola que é o apelido que a gente tem um registro hoje que fala o número de habitantes lá dessa comunidade? Nós mesmos fizemos esse mapeamento. Tem da Secretaria de Saúde, né, por conta da questão dos agentes de saúde fazendo cadastramentos, né, do registro do SUS, também do CadÚnico, mas é porque nós fazemos essa contagem constantemente. Então, acho que a mais atualizada que a gente tem é a nossa mesmo. Mas né, morre gente, nasce gente, então esse número sempre muda. Mas a última contagem que a gente fez tem cerca de 135 famílias dentro do Buiaé hoje. 135 famílias. E mais ou menos 530, 550 habitantes, entre idosos, adultos, jovens e crianças. Você falando que foram visitar outras comunidades, veio na minha cabeça a questão de tradição. Uhum.
Quais tradições que se mantêm vivas lá na comunidade? Esse é um outro ponto que, inclusive, a gente aprendeu, óbvio que também por conta dos mais velhos, porque uma coisa que a gente passou a fazer muito e que, inclusive, é engraçado, questão de tradição, né? Sou João Laurindo, nosso mestre. Sou João tinha uma mania que era muito engraçada, cara. A gente ia na casa do Sou João porque a falecida esposa dele, ela fazia um café com leite com uma pitada de sal que era gostoso demais. E tinha um biscoito, uma mandioca frita, então nós ia lá para comer. A verdade era essa. Mas toda vez que a gente chegava lá, ele antes fazia a gente sentar e contar uma história. Todas as vezes tinha que ter a bendita da história. Então, aqui pensa num bando de menino falando assim, não, vamos chegar lá, nós fica enrolando, deixa eu contar a história, porque depois vai ter o café com o bolo, com a mandioca, ou vai dar uma fruta e tal. Mas sempre tinha que ter uma história. Esse homem sempre foi um contador de histórias. E a gente tem essa figura em vários, não é só nos quilombos, é em qualquer lugar. Você tem um avô, uma avó, que sempre fala, ninguém me visita, eu tenho um monte de história para contar. Você chega lá, oi vó, e ela começa a contar a história. A gente achava aquilo, às vezes chato, mas foi a partir disso que eu aprendi a falar sobre a Dona Maria Luísa, sobre a Fazenda Paraíso, sobre a Nhanhá do Paraíso. Então tudo isso foi o seu João que contava pra gente. Fala, minha avó era cativa, ele nem falava escravo, escravizado, né? Falava cativo, minha avó era cativa e tal. Então a gente foi, depois de, né, na vida adulta, estudando sobre as comunidades africanas, a gente descobriu que tinha uma tradição, tem uma tradição africana que vem para o Brasil com aqueles que foram escravizados e trazidos de maneira forçada, que é a tradição, a transmissão da memória da comunidade. E lá eles têm uma palavra africana para isso, né, que é Djele, num determinado povo, que seria o que depois foi dado o nome de griot pelos europeus, né? Alguns europeus visitando como tribos africanas viram que eles tinham esse ritual onde sentava em círculo e o mais velho daquela tribo contava as histórias. Ali a gente identificou assim, mas seu João sempre fez isso com a gente. Ele sempre fez isso. E não era à toa. Ele estava fazendo a coisa mais importante que a gente tinha ali, manter a memória a partir da oralidade, da palavra, do falar. Não tinha nada escrito, certo? Então a gente resgatou isso que a gente chama de roda griot. Hoje, né, o movimento negro tem tentado mudar, né, para chamar de roda Djele, mas que são as rodas de conversa. Então isso é uma tradição que a gente tem hoje, que a gente retornou com ela. E tinham práticas que a gente não conseguiu, por exemplo, garantir a manutenção. O congado. Muita gente do Bué era congadeira. Foram falecendo, e isso não passou para as novas gerações. Então, por exemplo, a gente tinha 2 congadeiros, que era o seu João e o seu Antônio, irmão dele. O seu Antônio faleceu, agora só tem o seu João. Isso, infelizmente, é algo que a gente ainda não conseguiu, por exemplo, trazer à juventude. Também porque a gente não tem uma banda dentro da comunidade. O seu João faz parte da banda de São José do Fundão, com o mestre Dola. Então, essa é uma tradição que, por exemplo, a gente não tem mais. Mas a capoeira a gente conseguiu retomar com o instrutor Elcio Coco. O Coco hoje trabalha com as crianças do Bué. Ele é um capoeirista que trabalha com as crianças sobre a capoeira. E é legal que ele trabalha. Porque respeito muito a capoeira hoje vista como um esporte, como uma atividade física. Mas para nós ela tem um papel mais importante ainda. A parte da ancestralidade, simbólico, né? A capoeira tem toda uma história. Ela não nasce no Brasil. Ela nasce no continente africano e vem para cá. Não é chamada de capoeira lá. Ela é chamada de engolo. Mas o que o engolo sai lá de África se torna capoeira aqui. Então a gente acha que toda vez que a gente está jogando capoeira, tocando berimbau, fazendo a roda, é uma forma de conectar com a ancestralidade, com os ancestrais, de reverenciar, né? Então a capoeira também. Folia de Reis. Folia de Reis nós não temos. Não tem? Não tem. A única folia de Reis que eu tenho conhecimento que a gente tem hoje no município de Viçosa é do lado dos Nobres, lá da Vila Brás. É o único grupo da folia que a gente tem ativo, que vai para todo canto e tal, né? O grupo lá do seu Oswaldo. Então, essa é uma tradição, por exemplo, que a gente não tem mais. Há algumas encomendação das almas, uma das tradições que a gente tinha, que hoje eu já não vejo mais as pessoas fazendo, também por uma questão de transmissão de uma geração para outra. Há um interrompimento nesses processos. E eu não estou nem dizendo que está fazendo discurso contra o desenvolvimento. Não, mas a chegada de determinados elementos dentro da comunidade não é que ela atrapalhe,
mas ela cria um corte. Por exemplo, a chegada da energia elétrica, da televisão, ela é legal, né? É óbvio que é importante. O povo que estava lá na roça, sem luz, sem energia elétrica, estava doido para ter. Mas isso tira, por exemplo, um hábito que a gente tinha de sentar em volta do fogão e contar história. Ou fazer uma fogueira no quintal de casa e alguém ficar contando história. História antigamente, sobre lobisomens, sobre não sei o quê. Rapidamente, você falou de tradições. Tinha umas histórias no Bué de um homem que, num determinado período do ano, subia pro meio do pasto e virava lobisomem. Tinha um outro que, fugindo de fazendeiro, que queria bater nele, fazer alguma coisa, ele entrava no meio do pasto e virava um cupim. Simplesmente virava um cupim e o povo não via ele. E tem várias histórias dessas. Já escutei até em outras comunidades, por exemplo, história do homem que tirava o cinto, jogava no chão e o cinto virava uma cobra. Então tinha essas a gente vai chamar isso de misticismo, mito, lenda, causa, mas para as pessoas isso é muito importante, que faz parte da construção da identidade histórica, popular e tal. Então, muito disso a gente teve esse interrompimento. E agora tem uma nova geração que está retomando. Então, por exemplo, a Feira do Buiaé é uma feira que dentro dela tem um espaço de comercialização, mas lá tem várias oficinas. Então, tem oficina de plantas medicinais, que aí a gente volta a discutir, essa planta serve para o quê? Essa planta que serve para curar não sei o quê. A dona Cidinha, por exemplo, é uma mestra raizeira. Ela anda com você no meio do mato, ela fala, isso aqui serve para não sei o quê, isso aqui serve para não sei o quê. Quando você estiver passando mal, com dor de barriga, você toma isso aqui, dor de dentro, você toma isso aqui. Então a gente foi retomando também as práticas ancestrais de cura, de uso. Mas essas iniciativas, ela é puxada, é trazida por pessoas mais velhas, né? Ou não? Não, pelas jovens. Pelos jovens mesmo? Pelos jovens. Quem está à frente do processo de organização da feira é a Nina. E quem, né, ajuda e que também provoca muito que a gente faça essas oficinas lá é a Karina. 2 jovens negras lá do Buié. Então, elas organizam, e as feirantes também ajudam, né? Óbvio. Mas elas sentam e pensam quais são as atividades que vão ser feitas na feira. Então, a Feira do Buié sempre tem roda de capoeira. A Feira do Buié já teve, por exemplo, pagode, um samba. Porque elas querem trazer essa identidade afro-brasileira, africana, quilombola, para as novas gerações. Porque na feira a gente tem os mais velhos e tem os mais novos. Mas a juventude lá tá abraçando essa causa ou não? Caraca, eu sou suspeito para falar, né? Mas eu sinto cada vez mais uma juventude abraçando isso. Porque essa juventude está começando a conhecer e ter compreender. Ter mais consciência. Compreender. Porque é difícil. É difícil você passar... Eu tô com 37 anos. Então, da minha geração para a geração da minha prima, que tem hoje 16, a gente ficou um tempo sem discutir, porque aí é para a gente parar para pensar, quem está nos ouvindo, né? 2004, o Buié é certificado. 2012, que o Buié começa a voltar a discutir através da Cidinha. 2015, que a gente consegue ali um diálogo com a Fundação Palmares. 16, a gente recebe a segunda via de certificado. 17, começa esse processo de retomar. Então, foi muito tempo sem discutir. Tem uma geração que não se compreendia quilombola. Hoje não. Há pouco tempo atrás eu encontrei com uma professora amiga que trabalha numa escola. Ela falou, não, foi muito legal. Outro dia eu falei de quilombo na sala de aula. Uma menina, sua prima, levantou e falou, nós somos quilombola por isso. Então ela falou que legal que essa nova geração está tendo orgulho de se reconhecer, de se afirmar, porque aprendeu sua história. Uma das coisas que a gente faz em toda a feira é contar a história do Buié. Isso aqui que eu tô falando com você, toda a feira tem. A gente sempre conta história. Sempre conta história. Porque é um processo de repetição mesmo, para as pessoas irem aprendendo e reproduzindo. Ô, Júlio, hoje você e a comunidade em geral, o que espera para os próximos anos? Nossa! Olha, eu acho que a gente... É difícil falar para um grupo tão grande, né? Cada um tem um sonho, tem os seus anseios, seus desejos. Mas acho que o primeiro ponto é que a gente sempre está buscando melhoria estrutural, né? Política pública e tal. Então, acho que isso é fato. Qualquer comunidade, né? Mas, além disso, eu acho que cada vez mais o Quilombo do Buiaé, ele tem compreendido a importância de, primeiro, ocupar espaços e, principalmente, de levar e contar a sua história. Por exemplo, o que você está fazendo aqui, para nós, é importantíssimo. É uma grata oportunidade, é uma felicidade para a gente sempre
todas as vezes que as pessoas chamam a gente para conversar e falar da nossa história, para nós é muito importante. Sonhos, a gente tem vários, assim, né? Eu lembro de uma época em que Dona Cidinha falava que ia ver os jovens da comunidade na universidade. Hoje nós já teve uma turma que formou, teve uma turma que está fazendo mestrado, então hoje a gente já avançou muito. Mas a gente ainda quer ver em sua totalidade a juventude lá. Além disso, a gente acha que a universidade tem um papel importante, mas a gente tem críticas com o que a universidade faz. No sentido de, ela vem fazer pesquisa no território, mas o que ela deixa de contribuição? O registro da história, da memória, ele é legal, ele é importante. E a gente agradece todos os trabalhos que foram feitos. Mas muitos deles não foram feitos com o respeito necessário. Então, a gente cada vez mais, eu acho que isso é um sonho que a gente tem coletivamente, é de ser respeitado enquanto ser político. E quando eu digo político, não é a política institucional, mas é dentro desse espaço de diálogo, a gente ter vez e voz, como a Dona Cidinha sempre falou, de ser respeitado, das pessoas sentarem na mesa de igual para igual e falar, pode me contar o que vocês precisam, como é que vocês precisam, o que a gente pode fazer? Porque agora a gente, além do nosso conhecimento ancestral, a gente tem um conhecimento técnico também, né? Então é isso, é ocupar os espaços e cada vez mais levar a nossa identidade, a nossa memória, a nossa história, para que outras comunidades que estão nesse processo, assim como nós já passamos, consigam também acessar seus direitos. Você falou da universidade, acabou que eu não perguntei para você. Lá na comunidade, ela tem alguma parceria com a UFV ou não? Tem. Tem. Eu diria, não necessariamente com a UFV, né? Mas com algumas professoras e professores que, no final das contas, é também com a UFV. Mas, por exemplo, nós já tivemos projeto que trabalhou a questão de comunicação, com a professora Ivonete, do Departamento de Economia Rural, com a professora Bianca, também da Economia Rural, que trabalha Economia Solidária. Então, a Feira do Boé tem uma parceria com o Quintal Solidário, né, que acontece, que é a feira, né, de Economia Solidária. A gente teve parceria com a Júnia Maris, que é professora da Educação, que trabalha a questão da cultura afro-brasileira, com as professoras Marilda e Janete, da Geografia, para trabalhar a questão do currículo pedagógico, né, da história e cultura africana. Então, pelo fato de a gente estar na universidade, a gente passou a utilizar tudo que a universidade tem para nos oferecer a favor da comunidade. Então, se tem uma professora que tem um projeto para trabalhar, por exemplo, organização produtiva, a gente corre atrás dela e fala, professora, vamos fazer um bate-papo, queria saber se você pode ajudar e tal. Tem um projeto agora, por exemplo, a gente está com uma parceria com Engenheiros Sem Fronteiras para trabalhar a questão de recuperação de nascente. Então, cara, tudo que a gente encontra de possibilidade para trazer melhoria do território, a gente vai lá e pega. E a UFV, né, a gente sempre diz que... Querendo ou não, é sempre estar no meio. Sempre, porque você tem ali a reunião de uma série de profissionais que têm conhecimento profundo sobre determinadas áreas, que às vezes a gente não tem, que a gente não tem condição de pagar, né, um profissional, e a gente pode fazer isso através de várias parcerias. E, o importante destacar, nós temos um conhecimento que é importante para a universidade. Né? Eu tenho quase certeza que eu não te perguntei. Tem algum projeto cultural em andamento? Com a universidade? Não. Qualquer projeto. Tem. A gente tem um coletivo que chama Buié Projeto Quilombola. E aí lá dentro tem várias atividades. Como eu disse, o instrutor Coco trabalha com a capoeira. A Karina tem trabalhado com EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? Principalmente com os idosos que ainda são semi-analfabetos, analfabetos. A Pamela trabalha com dança, da oficina de dança para as crianças. A Maria Eduarda trabalha com desenho com as crianças, uma parte mais lúdica. Tem também bastante coisa. Tem. As meninas trabalham, a Clarice, Luísa tem trabalhado reforço escolar. O Luiz Fernando trabalha com a retomada dos tambores, então ele é percussionista, tem trabalhado com tambores. E a gente faz parcerias. A gente fez parceria com o Slam, levou lá para dentro da comunidade para fazer uma atividade. A gente leva pessoas que trabalham com outras áreas culturais, a gente trabalha muito em parceria com a Secretaria de Cultura, Rua de Lazer, a gente levou várias vezes, tem várias coisas. Ô, Júlio, infelizmente, a gente está terminando esse podcast. Mas, antes de terminar, duas coisas. Primeiro, a dona Marina deve estar muito orgulhosa. Eu espero que sim. De ver o filhinho, vou falar filhinho, do filhinho dela ver que é uma pessoa que batalha,
tem um conhecimento fora de série, fora da curva. Ela deve estar em casa lá rindo à toa do filho. Mas eu gostaria de saber de você uma coisa, sem dar nome ao professor, que você me contou em off, eu quero que você fale isso para o povo que está em casa. O porquê do interesse de estudar a comunidade? Cara, sobre essa história, ela é muito importante porque ela tem a ver com esse processo de indignação do povo negro e essa indignação que nos move a querer ressignificar a nossa história, a dar um outro sentido. Por quê? Durante esse processo que eu contei, da dona Cidinha, tá discutindo sobre a certificação quilombola, lá em 2015 e tal, um dia eu tô conversando com um morador da comunidade, primo meu, e aí falei, cara, a gente precisa discutir nossa identidade e tal, e ele falou, sabe aquele fazendeiro que mora aqui perto da comunidade, que inclusive emprega muita gente, empregou meu avô, empregou meu tio-avô? Ele falou que Buiana é um quilombo, não. Eu falei, não, peraí. Esse cara não é da comunidade. Não é negro. Como é que ele sabe dizer? Não, porque ele é um professor estudado, tem doutorado. Você vê, não, mano. A área dele é uma. Não tem nada a ver com a parte histórica. Ele não é da história. Ele é de outro departamento da universidade. Não, mas ele é um cara que estudou. E é óbvio, né? Para nós, população periférica, principalmente para uma população que não acessou determinados espaços de científico, de conhecimento técnico, quando uma pessoa que tem mais qualificação técnica, gabarito, fala, você não questiona. Hoje a gente aprendeu assim, não, fulano é da área da medicina, então ele não tem que dar pitaco na área da agricultura. A agricultura, quem entende, o agrônomo, nananana, mas antigamente era assim. E tem uma coisa além, né? Esse professor era um fazendeiro. E lá no Buié a gente falava como fazendeiro há muitos anos atrás, de cabeça para baixo. A gente era ensinado, não contesta, não questiona. Não se faz isso, porque era o cara que assalariava, pagava o salário, né? Garantia. Meu avô, só para fazer um complemento sobre isso, por que a minha tanta indignação? Meu avô trabalhou para um desses fazendeiros por muitos anos. E meu avô faleceu sendo muito grato a ele, dizendo o seguinte, graças a fazendeiro tal, professor fulano de tal, eu tenho uma casa de alvenaria. Meu avô trabalhava de segunda a sábado, quase 12 horas por dia, sem carteira assinada. Eu entendo dos meus direitos e leis trabalhistas, eu sei que meu avô foi escravizado, que escravidão moderna, né? Mas meu avô, eu saí da casa de pau a pique e fui para a casa de alvenaria. Então, além dessa gratidão ainda que tem, né? Que é falseada ali, né? Tem essa questão de uma pessoa com um gabarito. Então, quando esse primo fala isso comigo, eu falo, mas peraí, cara, ele não sabe. Aí esse primo me contesta e fala assim, eu concordo. Qual que é a história da nossa comunidade? E aí eu falei, porque é a história que a gente sempre conta, da dona Maria Luísa, que foi escravizada. Mas aonde, Júlio? Numa dessas fazendas que tinha em Viçosa. Qual? Foi isso que o professor falou. Nós não sabemos contar essa história. E eu falei, não, então peraí. Então é isso, cara, vai ser meu objetivo. Eu vou contestar esse cara, eu vou mostrar para ele que ele não sabe contar nossa história. Que ele, não sei por qual motivo, imagino eu que apenas por uma questão de preconceito, de racismo, ele acha que não tem que discutir isso aqui. Mas quem tem que determinar e discutir somos nós. Nós temos seus protagonistas em nossa história. Então eu comecei desde 2018, estudando, lendo, buscando professores que já tinham discutido, já tinham feito alguma produção de artigo, de texto sobre o assunto, fazendo levantamento de registro em cartório, na paróquia de Viçosa, prefeitura, fórum, Câmara de Vereadores, acervo público da Câmara, tudo, cara, tudo. Conversando com outros bairros, pessoas negras do Buié que foram morar em outras comunidades, para tentar compreender nossa história. Porque eu entendi o seguinte, quem tem que ser protagonista da nossa história somos nós. Um professor um professor amigo falou assim comigo, Júlio, você tem que entender o seguinte, quando fosse tratado do Buié, a primeira pessoa a sentar na mesa e falar sobre tem que ser vocês. E se vocês não assumirem isso, vai continuar esse processo da universidade falando sobre vocês. Sobre as pessoas, para falar de vocês, lendo um texto, uma dissertação de mestrado e não ouvindo o que vocês têm para dizer. Vocês já têm a sua memória guardada, mas vocês precisam de outros elementos, que aí vem os documentos e tal. Então, tudo que eu falei aqui para você, eu consigo provar através de registro público e tal. Então, isso que é importante, né? Que a gente assume esse protagonismo. Foi por isso que eu acabei parando aqui. Para a gente terminar,
deixa uma mensagem para quem está vendo esse podcast e não conhece, não entende direito a história, não sabe o que que é uma comunidade quilombola, a partir agora vai saber um pouquinho, né? Mas para quem não conseguiu entender direito, passa uma mensagem. Cara, primeiro agradecer demais a oportunidade, viu? Para nós, como eu já disse, é importante, é necessário que a gente reconte a nossa história. O povo negro brasileiro está num processo de romper com todas essas narrativas do negro inferior, sujeitado à escravidão. Não. A narrativa que nós estamos construindo é do negro que lutou contra o processo colonial da escravidão, que busca a liberdade, que cria ferramentas, tecnologias para garantir a liberdade. E cada comunidade tem uma história. Cada agrupamento negro, seja ele urbano ou rural, tem uma história. Viçosa tem muita história. E a gente precisa começar a compreender que se a gente não contar essa história, se a gente não buscar trazer os elementos verdadeiros dessa história, ela vai continuar sendo contada por quem não compreende ela. Tem um ditado africano, que aqui no Brasil também o pessoal usa muito, que é o seguinte: enquanto a caça não aprender a contar a sua história, a história de vitória vai ter sempre do caçador. E nem sempre a caça foi pega, foi presa. Mas o caçador, quando chega, conta que ele conseguiu, ele venceu, eu prendi, eu consegui conquistar a caça. Então, nós, historicamente, a história contada é que nós somos os derrotados, os violados, os escravizados. Eu conto uma outra história do Quilombo do Buié, que não foi escravizado, que lutou contra a escravidão durante um período em que houve uma tentativa de escravização, mas que o povo conseguiu sair desse lugar e garantir a sua dignidade. Então é isso, e que a gente possa contar todas essas histórias, e não só da população negra, da população indígena, de uma população branca, pobre, que chega nessa cidade, que também constrói toda uma trajetória e que às vezes também está apagada dentro da periferia, porque todo mundo que está na periferia está com sua história invisibilizada. Então é isso, muito obrigado e vamos criar novas histórias aí para nosso povo. Pessoal, para vocês que acompanharam esse podcast aí, compartilha ele, vamos dar mais visibilidade às comunidades quilombola. Compartilha aí, se não inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixa o seu like. Cara, valeu, meu. Muito obrigado, viu? Valeu demais. Viu? E um detalhe, né, falar pro povo aqui que a cultura, a memória do povo negro foi fundamental para a história do nosso Brasil. Exato. Correto? Exato. Pessoal, até o próximo episódio. Mais uma vez, cara. Obrigadão. Valeu demais.